Eu sou Juliana Bonizzi, professora da UFMT, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, e venho apresentar a minha participação no dossiê temático A Contemporaneidade da Sociologia da Relação entre Humanos e Animais, na revista Estudos de Sociologia, RES, da Unesp de Araraquara. É o volume 26. Em breve vocês vão poder ter acesso ao trabalho completo, né? Assim que o número for lançado. O nome do meu texto nesse dossiê é Animais, Alimentação e Classe Social. Compartilharei agora com vocês um pouco da minha reflexão. Humanos eram separados dos animais por aquilo que falta aos animais, como identidade, consciência de morte e futuro, moralidade, entre outras coisas, tal qual os humanos acreditavam. Processo similar colocava outras etnias em categorias subhumanas em relação à etnia branco-europeia, pois lhes faltava a grafia, a noção de Estado, a industrialização, etc. Só recentemente, através de lutas, de movimentos sociais e descobertas científicas, é que os animais e também outras etnias, perceberam que a diferença era arbitrária, era uma diferença hierárquica que favorecia, sobretudo, determinados estratos sociais, em especial os brancos europeus. Em relação aos animais, no senso comum, não havia dúvida sobre quem está no topo da cadeia alimentar e no pódio evolucionário. Apesar de geralmente serem considerados inferiores, há casos em que os animais são considerados superiores aos humanos. Para justificar tais casos, considera-se que determinados animais não têm defeitos esses que seriam exclusivamente humanos, como inveja, maldade ou ganância. Além disso, só os animais seriam leais e capazes de ter amor incondicional. Há uma diversidade de animais, o que torna difícil separar a humanidade das demais espécies. Há animais, tanto humanos quanto não humanos, que são desejados ou indesejados, animais considerados pragas, animais considerados carismáticos, animais que dão sorte ou azar e assim por diante. Mas tem uma característica que todos os animais partilham, inclusive o animal humano, e eu estou falando do ato de comer. Existem animais herbívoros, carnívoros, onívoros, carniceiros, etc, etc. Todos os animais comem, no entanto, nem todos cozinham. A espécie humana é a única que cozinha, e não cozinha apenas para membros da sua própria espécie. E temos que lembrar ainda que cozinhar envolve uma série de saberes, de técnicas de seleção do que se é ou não é comestível e descartável, de técnicas de cozimento, de cocção, e assim o ato de comer aparece envolto em padrões culturais. A culinária constrói gostos, saberes, tradições, sendo cozinhar uma forma de dar sentido ao mundo, como disseram Mary Douglas e Isherwood. E também cozinhar, segundo Ammon e Menashe, é um jeito de contar histórias. Como eu já disse, a espécie humana cozinha para a sua espécie e para outras, sendo, portanto, um ato interespecífico que aproxima espécies, mas que também pode distanciá-las. Por exemplo, vemos crianças ofertando quaisquer alimentos a animais em zoológicos, como uma forma de aproximação, uma forma de criar laços, ignorando as placas proibitivas que apelam: não alimentem os animais. Por outro lado, vemos um outdoor na Universidade do Rio Grande do Norte com a foto de um filhote de gato onde se pode ler abaixo:
não alimente esse problema. Com esses exemplos, podemos perceber que há espécies desejadas, detetizadas, acarinhadas, comidas, ignoradas e toda sorte de sentimentos e ações que se podem existir para com aqueles com quem compartilhamos esse planeta. Diante dessa questão, eu escolhi a culinária e tudo que a envolve, sendo uma atividade exclusivamente humana, para analisar a dicotomia entre a animalidade e a humanidade. Para complexificar essa análise, eu introduzi o viés de classe social, pois humanos, coisas e também animais podem vincular-se a diferentes camadas que compõem a estratificação social. Assim, há ricos e pobres, há comidas de ricos e pobres, e animais tutelados por ricos e pobres, e também há comidas de animais de ricos e pobres. Assim, distinguindo-se em espécies e em raça, mas sobretudo no tratamento que lhes são dados, escolhi a relação entre o cão, especificamente o cão, e os homens para refletir sobre classe e desigualdade social a partir da alimentação, ainda que outras espécies sejam evocadas ocasionalmente no meu texto. Para começar, eu gostaria de trazer ao debate a questão do corpo, enquanto uma materialização da estrutura social, e o que foge à regra traz o risco da desestruturação e ameaça a coesão social, segundo José Carlos Rodrigues. Atualmente, há uma intensa discussão sobre o peso e qual o papel do corpo gordo na sociedade. O corpo gordo, além do próprio peso, carrega o peso do estigma, no sentido cunhado por Goffman. Mas também lembramos que, segundo Vigorello, o gordo nem sempre foi tão estigmatizado. Não há consenso entre as instituições de saúde se a obesidade é doença ou é um fator de risco para outras doenças. Mas o estigma da gordura atinge também animais não humanos, como mostra o estudo já clássico do pesquisador Don Kulik, que começa um dos seus textos descrevendo como dois casos de cães obesos que foram tirados judicialmente de seus tutores por estarem obesos, porque a obesidade seria, nesses casos, um caso de maus tratos. Atualmente, o autor comprova que o setor que mais cresce do mercado pet é justamente o setor premium, o setor light, das rações específicas, né? Além dos petiscos. Rações à base de vegetais para tutores veganos e inclusive padarias especializadas onde os cães degustam, escolhem o que querem comer, ainda que a carteira seja carregada pelo tutor, que é quem paga o preço. O vinho e cerveja para cães também existem, e assim o animal, que é considerado pet, pode participar, pelo menos simbolicamente, da Eucaristia nos momentos festivos. Mas a pergunta é: todos os cães terão acesso a essa comida e bebida? Definitivamente não. Não precisa de muitos estudos, né? Já os montes confirmam que alimentos industrializados ou ultraprocessados são nocivos aos organismos. Em se tratando de família, quem se arrisca? Hoje, a moda é um livro de receitas com ingredientes naturais e rações que divulgam utilizar partes nobres, naturais e orgânicas. E isso é uma questão de classe. E o que significa
que pessoas humanas ou não humanas podem ter peso superior ao determinado de modo questionável nas tabelas vigentes e mesmo assim ser desnutridas. Podem ter gordura e sobrepeso, sim, podem, mas também podem ter anemia e desnutrição, né? Assim, a obesidade e a desnutrição são doenças nutricionais que podem ou não ser relacionadas a problemas alimentares e podem estar numa mesma pessoa. Apesar de consensual, trata-se de dois problemas de saúde pública, obesidade e desnutrição. No entanto, o presidente Bolsonaro, em 19 de julho de 2019, disse que não se passa fome no Brasil, pois não se vê pessoas esqueléticas, mesmo entre os mais pobres. De certo, eu ironizo, as pessoas esqueléticas estão nas passarelas de Milão. Após um tempo, o presidente volta atrás em sua afirmação e diz que as pessoas passam mal, mas não passam fome. Bom, de todo modo, fica subentendido que os corpos mais esguios se situam em uma posição superior em classe social. Num outro episódio, visando debater o modo de combate à desnutrição, o prefeito de São Paulo, João Dória, propõe a distribuição às pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade o que ficou conhecido como ração humana, nome sugestivo, para um alimento distribuído aos humanos, uma vez que as rações já não são termos usados para comidas humanas, né? Elas tendem a ser usadas para animais tutelados e até os animais tutelados por pessoas ricas têm evitado as rações por serem alimentos ultraprocessados. Segundo o político, essa comida distribuída aos mais pobres, também chamada de farinata, tem os nutrientes necessários e é produzida a partir da desidratação de alimentos próximos à data de vencimento, o que prolongaria seu tempo, né, de consumo, evitando o descarte. Várias instituições e profissionais de nutrição, através de seus representantes, se opuseram fortemente à proposta por tratar-se de um alimento ultraprocessado de qualidade duvidosa, né? E isso é muito complexo, né, para ser dado aos humanos e ser distribuído na sociedade. O prefeito, então, afirma que o pobre tem fome e não hábito alimentar. Então, bastariam os nutrientes. Essa fala de que basta nutrientes e de que pobres não têm hábito alimentar seria muito apropriada ao referir-se a animais, quando estes ainda eram considerados autômatos, como no discurso cartesiano, mas é extremamente deslocada quando confrontada com a proliferação de alimentos para animais que decidem o que gostam ou não gostam, como numa pesquisa, né, que encontramos sobre uma marca de ração vegetariana que produzia biscoitos à base de banana, maçã e aveia, que era servido de sobremesa ao pet, segundo uma comentadora do site que produzia essa ração. Bom, sabemos que a divisão de refeições é uma questão cultural, né? E nem todas as culturas têm sobremesa, mas a cadela em questão, da tutora que fez a postagem, tem sobremesa. Portanto, faz parte de um padrão cultural. O pet
da pessoa tem hábito alimentar, fato negado aos pobres, como o já citado político diz, tem apenas fome, mas até mesmo a existência da fome será negada por Bolsonaro, que em abril de 2017 diz não acreditar na fome e na desnutrição, ao ironizar a corpulência de um morador de um quilombo, afirmando que a pessoa mais leve daquele local pesaria ao menos 7 arrobas, não servindo nem mais para procriar, segundo as suas palavras. Não foi a única vez que Bolsonaro utiliza o índice de medida arroba para referir-se a negros, um índice utilizado principalmente para a medição de peso de animais de corte, ou seja, Bolsonaro animaliza negros e gordos, revelando um pacote complexo de preconceitos a borrar a fronteira entre a animalidade e a humanidade. O alimento que cria o vínculo desejado em alguns casos também destrói outros vínculos, como eu vi no bairro Jardim das Américas, em Cuiabá. Nesse bairro era comum a distribuição de rações para os gatos vadios, um hábito voluntário abnegado de pessoas que têm empatia com esses animais em situação de rua. Mas um hábito altamente criticado pelos moradores dos condomínios da região. Nesse bairro, Jardim das Américas, no Dia dos Namorados de 2016, eu presenciei a morte de gatos que circulavam a região por ingestão de carne envenenada. Essa prática de assassinato não se restringe aos animais. Cabe agora a gente lembrar o caso em Itapevi, na Grande São Paulo, onde foi investigada a morte de moradores de rua por envenenamento ou contaminação através de marmitas doadas. Assim, os problemas vistos como os problemas sociais, bichos e pessoas indesejadas, tornam-se problemas sociológicos a serem investigados em sua dimensão de estratificação social e o papel social dos alimentos no que nutre, no que garante a visita, no que causa morte intencionalmente, como no caso dos envenenamentos, ou não intencionalmente, como no caso da herpes causada pela alimentação aos pequenos símios que ficam no local turístico de Bom Jardim, no Mato Grosso, né? Bom, ainda cabe dizer que no caso dos humanos, os moradores de rua e outros sujeitos subalternos podem não ter a sua humanidade plenamente reconhecida, uma vez que a cultura lhes é negada, como concluímos da fala de Dori Bolsonaro. A ambiguidade entre o que é ou não humano, ou o que é ou não digno de possuir ou tutelar humanos ou animais não humanos, baseia-se em uma desigualdade não científica, mas criada politicamente, instaurada politicamente, através de todo o processo de colonialidade. Assim, os corpos e a comida tornam-se fatores de distinção social e interespecíficos. Gordos e pobres podem situar-se algumas vezes como animais, monstros ou coisas, como já citado Kulik relata no caso de Lola, uma cadela chihuahua posta em 3 programas diferentes de emagrecimento, com dieta e hidromassagem e um programa de 3 programas diferentes de emagrecimento,
ao custo de $1.400, para perder ao final de 10 semanas 450 gramas. Obviamente, nem todos os humanos podem ou têm interesse nesse tipo de tratamento, ou podem ter uma dieta e uma rotina de vida e trabalho que dificulta, se não impossibilita, uma boa nutrição, ainda que haja controvérsias sobre o que isso significa. O peso não pesa só na balança, vai para a aparência, não dos animais, que não se julgam por esses olhos, mas dos humanos, que se sentem feios, monstruosos e desumanizados. Para acabar com a pobreza, o melhor não seria fornecer comida de qualidade, mas esterilizar os pobres para não procriarem, pois, segundo o então ainda presidenciável Bolsonaro, o afrodescendente de no mínimo 15 arrobas, que não servia nem mais para procriador em visita a uma comunidade, diz que, em primeiro lugar, o corpo da pessoa de quem se fala é motivo de juízo acerca da sua humanidade. E arroba não é uma unidade de medida usada para humanos. Para acabar com a miséria e violência e caos, Bolsonaro defende a esterilização dos pobres. Apesar da lei número 9.263, tracinho 93, proíba qualquer ação coercitiva de controle demográfico ou indução à esterilização. Mais uma vez, a aproximação entre a pobreza e a animalidade é vista, pois a campanha para a esterilização de animais indesejados de rua, que também não servem para procriar, porque não tem pedigree, já os animais que portam uma genealogia valorizada pelos humanos, que caem no gosto da moda, sofrem horrores denunciados em vários lugares que exploram principalmente as fêmeas, obviamente, como fábrica de filhotes a serem vendidos. Bolsonaro não vê a educação com o objetivo de minimizar a desigualdade social, pois, em sua opinião, bastante simplória, para quem não tem condições de ter filhos, simplesmente não deveria ter. Tal discurso também se vê acerca dos animais a serem adotados nos sites de adoção. Para adotar um animal em casa, em abrigos para adoção, há que se provar que o interessado tem condições de gastar com vacinas, rações premium, visitas regulares a veterinários, castração, etc. Uma série de regras de adoção que apartam, então, quem pode e quem não pode gozar da companhia de um animal de estimação. O que, se a gente levar ao extremo, podemos afirmar: pobres não deveriam ter filhos, nem humanos, nem não humanos. Em se tratando de família multiespécie, aos pobres são negados esses direitos. Levando ao extremo o trabalho da Andréa Osório sobre a rede de proteção de gatos, ela vê que as regras de adoção, mesmo sem intenção, criam essa apartação entre quem pode ou não gozar da companhia de um animal. E essa apartação está ligada às condições financeiras. Animais e pessoas pobres, cultura alimentar
de animais e de pessoas pobres, não apenas em situação de rua, tem a tendência à obesidade. O falseio, isso falseia o problema da fome, do direito à segurança alimentar, o direito da alimentação justa, limpa e de qualidade a todos. Em vez de pensar numa alimentação de qualidade e educação, o presidente pensa na esterilização compulsória dos pobres, como uma imitação da política para controle de animais de rua, considerada mais eficiente do que a carrocinha. Como tratamento médico, odontológico, psicológico, não à toa, os caninos mais comprados são as fêmeas com pedigree, pela probabilidade do retorno financeiro através da venda dos filhotes. Já aos humanos pobres, aplica-se ou pretende-se aplicar políticas de controle por meio de esterilização de mulheres, visando diminuir ou eliminar pragas, como se faz aos demais animais que sobrevivem na cidade de modo indesejado pelos humanos. Num e noutro caso, a fronteira entre humano e animal se confunde, mas há uma diferença marcante. No primeiro caso, o tratamento dos animais, dos pets de estimação ricos, se aproxima do estilo de vida humano. No segundo caso, os animais humanos passam a ser tratados como animais, vistos como pragas. Num ou outro caso, a diferença é que um nivela por cima e o outro nivela por baixo. O texto estará na íntegra no número 26 da Res, como já foi dito. Quem tiver interesse pode acessá-lo assim que a revista for lançada. Agradeço a atenção. Muito obrigada.